As nossas saudações para todos aqueles que se juntam a nós é mais um Evangelho no lar. Bem-ajam todas as famílias, todos os amigos que nestas terças-feiras pretendem ouvir a mensagem de Jesus, para que sintonizemos bem a nossa mente e tenhamos um ambiente propício à presença daqueles que no mundo espiritual habitualmente vêm até nossas casas. Nós vamos iniciar com um cântico, como habitualmente. Página 15 do livro 2, Rainha do Céu. Excelsa e Sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos reais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos, vosso amor que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, a esperança dos pobres desvalidos. Excelsa e Sereníssima Senhora, excelsa e Sereníssima Senhora. Querido amigo, uma vez mais nos reunimos em Teu nome. Excelsa e Sereníssima Senhora, sempre temos no nosso coração. Reunindo a família, fazemos uma prece para que olhes por todos, para que faças de nós o instrumento de paz e de amor uns com os outros, bem para lá dos nossos laços familiares. Que os ensinamentos que vamos escutar nos toquem fundo e nos ajudem a mais uma jornada que vamos vivendo dia a dia. Que assim seja. A leitura de hoje do Evangelho é constituída pelos itens 13, 14 e 15 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Atendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí a razão pela qual a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que ora apenas com os lábios, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. De tal maneira isso se compreende que instintivamente, de preferência, nos recomendamos às preces daqueles cuja conduta nos parece ser agradável a Deus, porque melhor serão ouvidas. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Ora, não é bem assim. Uma vez que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome,
seja dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça ou quando isso possa ser útil. O homem que se não considera suficientemente bom para exercer uma influência salutar não deve abster-se de orar por outrem, com o pensamento de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que tem em conta a intenção caridosa que o anima. O seu fervor e a sua confiança em Deus são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, que os bons espíritos se sentem ditosos em encorajar. A prece que é repelida é a do orgulhoso, que tem fé no seu poder e nos seus méritos e acredita poder substituir-se à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode, portanto, orar-se em toda a parte e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem a ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm um mesmo objetivo, porque é como se muitos declamassem juntos e em uníssono. Mas que importa estarem reunidos em grande número se cada um atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus e a sua prece terá mais força que as das outras 100. Capítulo 28, número 4 e 5. Do livro Vem Comigo, do Espírito Maria Teresa Magalhães, psicografado por nosso irmão Arnaldo Costeira, tem como título Precaução. Recorda a lição do Mestre quando se dirigia a seus discípulos, aconselhando-os à vigilância e oração. Vigia os teus sentimentos, controla os teus pensamentos e liga-te às forças superiores que deambulam em busca de abertura tua para que possam entrar em teu socorro. Não te detenhas a refletir e a reagir. Medita primeiro sobre as soluções do que se te apresenta para resolver. As vozes que falam dentro de ti podem ter várias origens, nem sempre dispostas a te auxiliarem na melhoria da qualidade de vida. Outras há que tudo farão para assistir sorridentes à tua queda. E, como Jesus nos advertiu, há uma casta terrível que só com muita oração e jejum de sentimentos e pensamentos poderemos obter. Por isso, não descuja a vigilância, sê prudente e previne-te, expulsando de ti os vendilhões que sempre funcionam como raízes de joio, que perigosas são para o trigo de Deus que precisas alimentar dentro de ti. Então, um dos pontos importantes que acabamos de escutar nas 2 leituras lembra-nos a mensagem de Jesus sobre a oração e a vigilância. E esse tem sido, para nós, o conselho mais eficaz e mais importante, especialmente no mundo em que vivemos agora, onde as doenças mentais ocupam um patamar elevado e de preocupação para a saúde pública em muitos países. Em alguns países, essa chega a ser a primeira causa de complicações e de problemas para as pessoas que vivem naquele país. Então, sabiamente, Jesus conhecia o valor da oração e da prece para o nosso dia a dia. É como a prece é o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, assim como nós necessitamos do alimento para o nosso corpo, de comermos bem, de nos alimentarmos com todos os nutrientes para que o nosso corpo se sustente. Da mesma forma, a oração
é a sustentação e o alimento para o nosso espírito, para que nós possamos, enquanto seres imortais, continuar a nossa jornada. E ele diz que quais são as bases que nos levam para usar da oração. Nos fala da fé e nos fala da humildade, para reconhecer a nossa pequenez, para reconhecer que ainda precisamos aprender e para afastar de nós o orgulho que nos eleva e que nos faz esquecer que ainda somos pequenos, filhos, ainda estamos nessa parte da evolução do nosso ser e precisamos aprender com os nossos erros, com os nossos acertos e superar os nossos vícios, as nossas imperfeições que nós ainda não conseguimos. E vejamos que esse convite passa para o nosso dia a dia. Podemos olhar agora ao redor de nós, no nosso lar. Nós temos desafios, temos aqueles com os quais nós nos sintonizamos, e aí fala o jejum dos pensamentos, o jejum do pensamento, da vigilância para o que nosso pensamento e para as nossas ações. Porque tudo se transforma pelos nossos atos, pela nossa vontade, pelo nosso desejo de mudar. Se eu reconheço em mim, pelo aquilo que Jesus nos falou e que os sábios da antiguidade desde sempre nos dizem, para conhecermos a nós mesmos, conhecermos as nossas limitações e, a partir daí, trabalharmos, se assim o quisermos, e movidos pela vontade, para mudar. E essa mudança é possível, desde que eu reconheça isso, essa limitação, e que tenha em mim a vontade para mudar, para melhorar, para me tornar um ser melhor no meu relacionamento, na minha casa e com aquelas pessoas com as quais eu convivo no meu trabalho e na sociedade com a qual eu vivo. Eu, como um ser social, tenho a minha individualidade, mas também com os meus atos, com as minhas ações, eu também posso transformar a vida no meu lar, o convívio no meu lar e também onde eu passar. E Jesus sabia disso e aconselhou aos seus apóstolos, aqueles que iriam levar essa mensagem do amor, da bondade, da misericórdia. Ele orientou e ensinou aos seus discípulos que orassem, que vigiassem, para que pudessem seguir a caminhada terrena. Sabia que o final, o objetivo final de nós estarmos hoje aqui, existindo enquanto irmãos de fraternidade, era aprendermos, era crescermos para um dia, ele nos disse, alcançarmos a perfeição. E é como um remédio que nós temos que tomar todos os dias. A prece pode ser esse alimento que nós temos para superar, para fortalecer. Se eu não consigo ser uma pessoa melhor, se eu ainda tenho em mim a dor, o perdão ou a ausência do perdão, eu me fortaleço e peço ao Senhor, reconhecendo em mim a minha limitação e dando os passos para poder, pouco a pouco, me fortalecer, tornar-me corajoso para poder superar e avançar. Então, essa prece não vai só para nós. A primeira parte do Evangelho, o egoísta ora para si, para alcançar os seus desejos, as suas realizações. E quando nós começarmos a aprender que nós não somos sós, que nós convivemos em comunidade, e começarmos a orar uns pelos outros, esse pensamento, essa onda, essa energia vai crescendo. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E juntos nós podemos ser mais, nós somamos mais quando sintonizamos no bem, quando vibramos pela paz, quando vibramos pelo amor. Então, trabalharmos em nós, fortalecermos em nós essa nossa ligação com Deus, essa sintonia com o Pai, e também trabalharmos para que juntos possamos construir um mundo melhor. Isso parece ilusório para muitas pessoas, mas não para nós, aqueles que
tentamos pouco a pouco fortalecer em nós esta fé, a fé viva do Evangelho do Cristo, que nos mostrou que somente pelo amor nós conseguiremos alcançar a tão desejada perfeição e a paz que o Cristo nos deixou. E esta paz, que ela possa chegar a cada um de vós no dia de hoje, e trazendo para o vosso lar a paz do amor, da misericórdia, da humildade. E que Jesus abençoe a cada um de vós. Podem alguns daqueles que se vão apercebendo agora das realidades espirituais que o Espiritismo fala, podem perguntar por que razão é que de facto se dá tanta importância à prece, à oração. Porque é que esta forma de nos comunicarmos tem tanta importância na nossa vida? Jesus, no seu tempo, explicou-a de uma forma muito objetiva e positiva. Ele recomenda em várias passagens do Evangelho, mas numa em particular, que devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. E as orações foram sempre, ao longo dos tempos, uma das formas das pessoas, de alguma maneira, se poderem comunicar com o mais além. Embora numa situação de compreensão mais difícil, porque não se entendia como é que era possível um contacto através de um pensamento sem ser falado ter uma repercussão que pudesse ajudar aquele ou aquela que daquela forma pretenderiam colocar-se em sintonia com o mais além. Foi preciso, de facto, o Espiritismo vir para detalhar muitos dos ensinamentos que ao tempo do Cristo não era oportuno detalhá-los. E fomos percebendo que, sendo Deus Espírito, como Jesus o abordou, o classificou, sendo Deus o Pai Criador, nós somos seus filhos, como espíritos também. E a forma como podemos e devemos comunicar-nos com o Pai, já que não o vemos através dos olhos do nosso corpo, é através do pensamento. E é através dessa forma simples de colocarmos o pensamento numa direção que vá o mais longe possível, por forma a que outros irmãos que estão na cadeia relacionada com aquilo que é a divindade possam colher, absorver, compreender o pedido, o apelo, o agradecimento ou o louvor que possamos dirigir a Deus, para de alguma forma podermos também obter aquilo que é a nossa necessidade. Nunca nos esqueçamos que Deus, o Criador, conhece e vê tudo, sabe tudo, percebe tudo, sem que inclusivamente nós possamos colocar a mente, o pensamento, a dirigir, seja o que for, em seu auxílio. Mas é uma obrigação nossa como filhos, é uma obrigação nossa sermos capazes de cada vez mais interpretarmos aquilo que é a ligação com Deus, fazendo-o primeiro com aqueles que estão mais perto de nós. Não é por acaso que o segundo mandamento mais importante a que Jesus se referia era o mandamento do próximo, para fazermos ao próximo, para amarmos o próximo como a nós mesmos, para fazermos ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Então essa forma de colocarmos a oração, a ligação mental, através daquilo que são as vibrações eletromagnéticas que os nossos pensamentos irradiam para distâncias incomensuráveis e que são ouvidas todas elas, e repetimos aqui, todas elas, por espíritos que em diferentes graus da evolução colhem todos os nossos pensamentos relacionados com as preces, com as orações e analisam-nos por forma a nós termos uma resposta. Não é aquela resposta às vezes que gostaríamos de ter, mas é a resposta aconselhada no momento próprio, de acordo com aquilo que é o nosso merecimento. O Espiritismo é essa doutrina filosófica que
que trazendo a moral, que trazendo os conselhos do Cristo para a nossa vida comum, nos ajuda a perceber melhor que, como espíritos, estamos no momento, estamos na fase de podermos compreender melhor aquilo que somos. Até um tempo falava-se do Espírito, falava-se da prece como de uma reza. Nossa Senhora, um dos pedidos que fez aos pastorinhos foi que rezássemos, que orássemos muito. Já ela vinha com essa mensagem para que nunca mais deixássemos de o fazer, porque é a forma que nós temos de nos ligarmos ao mais alto, fazermos aproximar os que nos são queridos, os que nos são bons amigos, como temos condições, porque sabendo nós que o pensamento é uma liberdade que Deus nos concede e que temos connosco, podemos em qualquer momento, sem ser necessário juntarmos-nos ou isolarmos-nos, fazer esse pensamento, mesmo que as nossas palavras não sejam audíveis. Então que a prece faça parte do nosso trabalho diário. A prece, como temos repetido muitas vezes, é o alimento da alma, é o alimento do espírito, é a força que nos dá aquele impacto para cada vez mais sabermos que estamos em contacto com um mundo bom, quando os pensamentos, quando as orações são de facto boas, porque também sabemos, infelizmente, que há muita gente que ora de uma forma mais negativa, mais inferior, mas não é desses que queremos incentivar todos aqueles que nos ouvem a que façam esse tipo de preces, porque elas existem, porque nós temos a liberdade de pensar da forma como quisermos, mas que o façamos sempre por esses que pensam dessa maneira, que as nossas orações, envolvendo os bons e os maus, lhes possam dar como que um hálito de paz, um hálito de amor, um hálito de carinho, um hálito de esperança para aquilo que são os seus próprios poucos conhecimentos em função daquilo que são as realidades espirituais. O espírito que somos, agora no corpo, é obrigado, cada um individualmente, a conhecer mais e melhor sobre o que ele é, o que é que estamos aqui a fazer, de onde viemos, para onde regressamos e, provavelmente, o que é que vamos encontrar, porque temos essas condições, essas possibilidades. Então a prece ajuda-nos nesse campo, ajuda-nos a receber as intuições daqueles que, como protetores e amigos, nos vêm ajudar em muitos momentos, não se mostrando, porque são espíritos, mas estando connosco, às vezes trazendo aquelas ideias, aquelas mensagens, aqueles alertas que precisamos para as decisões que agora no corpo tantas vezes precisamos para podermos entabular o nosso crescimento, a nossa caminhada. Então que as preces, que são sempre nossas, que não são precisas de ser ditas desta ou daquela forma, são ditas por nós. O que devem é ser colocadas de uma forma muito sincera, muito profunda, que seja o coração a transmiti-las, para que Deus e os espíritos nobres que têm essa incumbência as recebam e nos respondam no momento mais propício ao nosso merecimento. É agora o momento de agradecer por esta reunião em família, Senhor. Reunião que se debruçou em torno do Teu Evangelho, da Tua Boa Nova, que é um manancial de conselhos para a nossa vida. Te pedimos, Senhor, que a nossa prece também possa chegar a todas as famílias que estão reunidas em Teu nome e que esta cadeia de fraternidade possa ser cada vez maior, sendo sempre uma corrente forte, cada vez mais forte, que nunca possa partir. Agradecemos também à espiritualidade amiga que esteve connosco, que nos acompanhou nesta oração, nesta prece, e os nossos familiares também, que estiveram em condições de estar connosco nesta reunião. Não podemos deixar também, Senhor, de te pedir
por todas as famílias desavindas, todas as famílias em desalinho, em guerra interior, debaixo do mesmo teto que não conseguem entender-se. Leva para eles, Senhor, a nossa migalha e, como foi ouvido nesta reflexão, a nossa prece, singela, mas sincera. Te pedimos, Senhor, que faças de nós instrumentos da Tua paz, da Tua luz. E também te pedimos daqui, por todos os países que se encontram em guerra, todos esses irmãos vítimas, mas principalmente os agressores, que sabemos nós que também irão pagar por aquilo que estão a fazer. Que possa levar, Senhor, daqui a nosso carinho, a nossa luz. Leva de nós, Senhor, para estes irmãos em sofrimento. E te pedimos também, Senhor, que continuemos sempre fortes nesta reunião familiar e que possamos nunca deixar de a fazer. Por isso, Senhor, sê conosco e ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja. Página 33 do livro 1, Evangelho no Lar. Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar,
feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. E antes de terminarmos mais este Evangelho desta semana, e antes de recomendarmos para não esquecerem de beberem a água que os protetores do mundo espiritual que nos visitam preparam para aquilo que são as nossas necessidades físicas, recomendar que podemos continuar e devemos a abordar os assuntos relacionados com o tema que hoje analisamos. São sempre conversas que trazem para o redor de nossa casa todos esses protetores e guias que nos protegem o ambiente da influência daqueles irmãos que muitas das vezes não nos trazem as melhores recordações. Então que possamos sempre ter esta postura semanal, porque é uma ajuda muito grande para todos os lares, para todas as famílias, para todas as pessoas que fazem Evangelho no Lar. Nós vamos dizer até breve, porque amanhã cá estaremos de novo para mais uma palestra online e depois, na sexta-feira, diretamente da nossa associação, faremos a palestra de sexta-feira ao vivo. Para todos quantos estiveram em contacto connosco, um bem-ajam, capaz de Jesus, dos bons amigos espirituais, continue convosco e conosco, porque Jesus está sempre conosco, quando, através dos pensamentos, das nossas orações, o lembramos, e nós devemos lembrá-lo sempre que as nossas oportunidades nos permitam fazê-lo. Muita paz para todos.